Paz do Senhor, graça e paz, amém? Que bendição é estar na casa do Senhor e poder alabar ao Senhor, trazer a Ele, levantar a Ele as mais altas alabanças, não? Cantar sobre Cristo, como Cátia dizia, ponendo a Cristo no centro. Ele é o Rei de Reis, Senhor de Senhores, digno de toda a glória, de ser alabado, de ser adorado. A Ele a honra e a glória por los siglos de los siglos. Amém. Aleluias. Graças a Deus. Mira, o anterior domingo, eu estive ministrando exatamente sobre o tema do arrependimento e falávamos sobre um texto de Levíticos, donde decía a importância de buscar a Deus em ayuno, verdade? E também sobre como a Bíblia nos invita a orar. Eu não sei se vocês se acordam de isso. E eu dizia, aquele era um dia onde todos tinham que orar, não? E se era necessário, o sumo sacerdote lhe suncharia o dedo no ojo de um hasta que ele ore e seguia o mensagem. Pero em este momento, quando eu mencionei isso, o Senhor me deu a pauta para o mensagem de los próximos 3 domingos. Em aquele preciso momento. Não que eu tinha toda a prédica elaborada, pero o Senhor me deu a pauta sobre que deveria estar ministrando los seguintes domingos. Assim que o tema de hoje, quero ministrar sobre Maria. ¿Por que lloras? Maria, ¿por que lloras? O seguinte domingo estaremos ministrando uma palavra sobre o Salmo 56, verso de número 8, lágrimas en el odre. Você sabia que o Senhor recorre nossas lágrimas em um odre? E isso é poderoso. E finalmente, o terceiro domingo, estarei ministrando sobre tu me capacitas a superar. Tu me capacitas a superar. E estes 3 domingos vamos a ter como margem, como riel, para o que vamos a ministrar, lágrima e lloro, não? E quando eu mencionei o anterior domingo sobre a necessidade de orar, me vino no coração isso. Será que a igreja ha entendido o tema da lágrima ou do lloro? Como habrá entendido esta declaração? Assim que o que queria fazer com vocês em estas semanas é algo como uma teologia do lloro. Não sei se existe isso, pero eu o que les puedo afirmar é que me he maravilhado durante toda esta semana, desde o martes, quando comecei a preparar esta palavra, pensando que me resultaria em uma reflexão de sábado para a Santa Cena, e me ha salido 3 mensagens, toda uma série sobre o tema, e me he maravilhado de quanto habla a Bíblia sobre o tema do lloro. Pero hoje empezaremos por aqui. Quero que vayamos a um texto que está no Evangelho de Juan. O capítulo é o de número 20. E quero que você busque de los versículos 11 ao versículo de número 18. Juan é o quarto de los 4 evangelhos, assim que está fácil de encontrar, verdade? Está sencillo. Difícil que é Habacuc, Sofonias, Miqueias, não, pero Juan está sencillo, verdade? Novo Testamento, Juan capítulo de número 20, e vamos de los versículos 11 ao versículo de número 18. Como estamos acostumados, se podemos ponermos de pé para esta primeira leitura, e em seguida, vocês já tomarão assento, e eu seguirei parado, verdade? E alguns em sua casa estarão sentados todo o tempo, assim que está bem se podemos parar-nos por um rato. Juan capítulo de número 20, empezando no versículo de número 11, diz: Pero Maria estava fuera llorando. Se você pode subrayar a palavra llorando, junto ao sepulcro. E mientras lloraba uma vez mais,
se inclinou para mirar dentro del sepulcro e viu a 2 ángeles com vestiduras blancas que estavam sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. E lhe dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: ¿por qué se han levado a mi Señor e não sei dónde le han puesto? Quando havia dicho esto, se volvió e viu a Jesús que estava ali, mas não sabia que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quem buscais? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has levado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Foi entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor e que Ele havia dicho estas coisas. Amém? Creio que podemos orar. Senhor, graças, esta es tu palavra, es tu palavra. La amamos, Senhor, e assim como ponemos en el centro a Jesús, ponemos la palavra de Jesús também en el centro de esta reunião, Senhor. Ponemos tu nome em alabança e em adoração, e te pedimos, glorifica-te, Senhor. Que tu palavra seja dada com poder, com graça, com autoridade, Senhor, tanto para os que estamos aqui presentes, como aqueles que estão presentes online por uma ou outra circunstância, dificuldade que tiveram, Senhor, por el momento de chegar aqui a tu casa. Que tu palavra seja dada, que tu palavra vá e que tu palavra pueda produzir o resultado para o qual ele está sendo enviada. Tu palavra nunca volverá vazia, Senhor. Eu creio que assim és, para a glória tua, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos aplaudir-lhe ao Senhor, ele é digno de ser alabado. Aleluias. Tome seu assento, me alegro que cada domingo haja alguém mais, e assim nós vamos sumando a este grupo de valientes, não? Que deixam suas casas a pé, caminhando, Dieguito, desde casa que ele acolhe em bicicleta, pero há alguém que te ganhou hoje dia, não? Porque vino de La Paz assistir o culto com nós outros. Assim que Ruth, Deus te bendiga, de verdade, quanto nos alegras que estés aqui, nos anima e nos motiva muito. Amém? As portas estão abertas, as portas da casa estão abertas para que todos possam chegar. Mi querido hermano Davi, a ver, não sei, 7 meses que nós estamos volvendo a ver, pero sigue jovem, tal qual, não? A quarentena ele ha mantenido. Assim, que hermoso realmente que já puedas estar, não, aqui em la casa presente. Isso é muito hermoso. Alejandra também, pero Alejandra sempre nos vemos, não? Aí, pero hoje dia também aqui no serviço. Alguém mais? Não, creio que todos os demais já estamos, não? Já mais cotidianamente. Muito bem. Juan capítulo de número 20 é o contexto de la ressurreição de Jesus. Marcos também habla sobre este episódio onde o Senhor se apresentou vivo el domingo por la mañana, el primer día de la semana, a María Magdalena. Pero es Juan quien nos dará en detalles este encuentro. Será Juan que hará menção de la conversação entre Jesús, entre María, los ángeles, entre Jesús e María Magdalena. Pero me llama mucho la atención las repeticiones de la Biblia. Yo pienso que siempre que hay una repetición, siempre que se repite una palabra, un término, una expresión,
E, sobretudo, quando estas repetições aparecem em um mesmo contexto, é porque Deus nos quer ensinar algo, há algo que o Senhor nos está chamando a atenção. E é muito interessante porque, primeiro, de los versículos 11 ao versículo de número 18, por lo menos por 4 vezes aparece a expressão lloro, llorar, e nós temos uma repetição de pergunta, exatamente a mesma pergunta que no verso de número 13, no versículo 13, primeiramente foi hecha por los ángeles, quando eles dizem, mulher, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? E então, quando nós chegamos ao versículo de número 15, aí encontramos, agora não os ángeles, mas encontramos ao mesmo Senhor haciéndole a mesma pergunta a Maria Magdalena. E a pergunta é, mulher, ¿por qué lloras? Mulher, ¿por qué lloras? ¿No? Eu puse como título do mensagem de hoje, Maria, ¿por qué lloras? Primeiro porque esta mulher a quem se hizo referência tanto os ángeles quanto Jesus foi Maria. Pero Maria para mim é um nome bastante expressivo, é simbólico de alguma forma de uma generalidade. Eu creio que Maria aqui poderia ser Carlos, aqui poderia ser Jair, aqui poderia ser Denise, aqui poderia ser Cláudia, poderia ser Catienca. Esta pergunta poderia, o nosso nome poderia estar incluído aqui em esta pergunta. ¿Por qué lloras? Assim que te quisera invitar a hacer algo, se você pode dizer a alguém talvez que esteja a seu lado, atrás ou adelante, e mencionar seu nome, ok? Se é que te acuerdas do nome da pessoa que está a tu lado, e você pode dizer a 2 ou 3 pessoas por nome, já, ¿por qué lloras? Não é? ¿Por qué lloras? Você que está em sua casa também, não? E, bueno, o primeiro que me viene a la mente é el porqué de la pregunta. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué los ángeles primeramente? ¿Y por qué enseguida Jesús hace esta pregunta a María Magdalena? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Lo primero que creo que es importante que nosotros sepamos es que Jesús cuando vino a esta tierra, de acordo com Filipenses capítulo 2, allá por los versículos 5 ao versículo de número 8, diz que Jesus, sendo em forma de Deus, ele não escatimou el ser igual a Deus como coisa que aferrar-se. E sigue o texto dizendo, senão que se despojou a si mesmo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. A palavra aqui para despojou é a palavra grega kenosis, que literalmente quer dizer se vaciou, se vaciou. Em outras palavras, Jesus que é Deus, quando vino à terra, isso, as obras que isso, não usando, por assim decirlo, su poder divino. Quando nós tomamos o texto de Hechos, capítulo 10, e o versículo de número 38, diz, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder a Jesus de Nazaré, e como este anduvo haciendo bienes e sanando a todos os oprimidos por el diablo, porque ele era Deus. É isso que está escrito? Não. Mas o texto diz, porque Deus estava com ele. Por supuesto que Colossenses diz que em ele habita corporalmente toda a plenitude da divinidade. Jesus não ha deixado de ser Deus, pero todas as obras que ele hizo quando vino aqui na terra, lo hizo por el poder del Espírito Santo. Jesus não se utilizou del hecho de ser Deus para hacer as obras que ele hizo. Porque se fuera assim, jamais Jesus poderia haver dicho, ustedes harán obras maiores que estas. Se Jesus hubiera hecho estas obras como Deus, jamais nós poderíamos fazer uma obra que solamente Deus hace. Pero ele sendo Deus, vino à terra, se vaciou de isso,
Me hago entender? Lo puso a un lado. Y en la carne, lleno del Espíritu Santo, hizo la obra que hizo. Ahora, es interesante que en el episodio que nosotros tenemos aquí de Juan capítulo 20, los versículos 11 en adelante, es un episodio que está exactamente después de la resurrección de Jesús. Aquí hay un cambio. Se por um lado, quando Jesus estava em carne, humanizado, ele não se utilizou da prerrogativa de que ele era Deus. Agora, nós outros vamos a ver a Jesus ressuscitado, fazendo coisas que solamente Deus lo podia fazer. Por exemplo, exercendo a sua onipresença. Nós outros sabemos que não há nenhum outro ser na terra, a menos que Deus, que seja onipresente. E agora, uma vez que Jesus está ressuscitado de entre os mortos, por exemplo, ele pode estar em Jerusalém, ele pode estar em la tumba, falando com Maria, e a la vez, ao mesmo tempo, a la mesma hora, ele pode estar 11 quilômetros mais lejanos en el caminho a Emaús, falando com 2 outros discípulos. Isso é impressionante. Nós vemos agora a capacidade que Jesus tem de cruzar a porta sem ter llave. Bueno, há outros que também entram sem ter llave, pero em este caso, nós podemos observar de que Jesus vuelve a ser uso de la prerrogativa de ser Deus, coisa que não lo havia hecho anteriormente. Assim que nós devemos chegar a uma conclusão que é lógica. Jesus não está perguntando a Maria por que lloras, porque não lo sabe. Por supuesto que os ángeles sabiam porque Maria estava chorando. Por supuesto de que Jesus sabe como Deus exatamente porque ele estava chorando. E déjame decirlo, é hasta óbvio el hecho de por que Maria estava chorando. Porque por sua mente passava de que aparte de lhe haverem matado a Jesus, lhe haverem crucificado a seu Senhor, agora todavia hicieron esfumar el cuerpo. Maria está pensando em la possibilidade que, aparte de que mataram Jesus, agora levaram o corpo de Jesus. Por que Maria está pensando assim? Porque isso foi o que os discípulos hicieron. Esta foi a forma como os discípulos actuaram. Nenhum deles, em um primeiro momento, lograram assimilar a ideia de que Jesus havia cumprido com o que ele havia dito anteriormente. Vou a morir, serei crucificado, vou a morir, mas ao terceiro dia vou a ressuscitar, me vou a levantar de entre os mortos. Esta realidade, a incredulidade dos discípulos, é tão presente hasta el ponto de, em Marcos capítulo de número 16, e o versículo de número 14, diz que Jesus les reprochou sua incredulidade, porque não haviam creído a los que le haviam visto ressuscitado. Em outra versão, a palavra é tão forte que em outras versões traduz que Jesus les echou em cara sua incredulidade. Esta foi uma confrontação forte, dura, poderia dizer-lo, violenta de parte de Jesus em contra da incredulidade de seus discípulos. E Maria, de igual modo, de igual maneira, não pode entender o que os ángeles lhe estão perguntando. Maria não pode entender o que Jesus lhe está perguntando. Mira, a incredulidade de Maria é tanta que Maria sequer reconhece a Jesus, de que Jesus que se levantou de entre os mortos, que ele está vivo, que ele está delante de ele, que ele está presente. Agora, então, escute, o que está passando? Por que é que os ángeles de Jesus lhe perguntam, mulher, Maria, por que lloras?
E Maria está contestando: ¿por qué roubaram o corpo? Escute, lo que está passando aqui de hecho es que Jesús não está haciendo a pergunta porque não sabe a resposta, mas lo que Jesús está haciendo es levando a Maria a uma reflexão sobre el porquê de su lloro, sobre el porquê de su lágrima, por que llora. De hecho, lo que está passando aqui são frequências distintas. É como que Los Ángeles e Jesus estuvieran em FM e Maria está em AM. ¿Por quê? Porque Los Ángeles estão falando sobre ressurreição. Porque Jesus se está apresentando vivo e está dizendo: eu ressuscitei. E Maria está em la frequência humana e terrenal del roubo. Jesus está em la frequência espiritual divina, dizendo: eu ressuscitei, porque lloras. E Maria está em la frequência humana e terrenal, dizendo: porque roubaram. Te das conta de que são frequências divinas, de que são frequências distintas e são perspectivas distintas sobre o mesmo episódio. Uau, isso é tremendo. A explicação, então, sobre a pergunta, a mim me parece que lo que busca Jesus é dar a Maria uma oportunidade de autorreflexão sobre seu próprio choro. Uau! Maria, por que choras? Aqui é um tema, então, de perspectiva. É um tema de óptica. A óptica de Maria é humana. E a óptica de Jesus é uma óptica divina. A óptica divina disse: Ele está vivo. E a óptica humana era: roubaram o corpo. O propósito da pergunta era conduzir a Maria a autoanálise, a uma autorreflexão sobre por que ela chorava. Diga a pessoa que está ao seu lado: por que choras? Uau! Esse assunto del choro, de las lágrimas, é um assunto bastante interessante, não? Nós podemos dar uma definição mais técnica. Me estive acordando de algumas classes no curso, na carreira de psicologia, repassando alguns textos sobre o tema. E a explicação do choro, de las lágrimas, é esta: é um reflejo psicogênico resultante entre as áreas do sistema límbico do cérebro, que regulam as experiências conscientes de las emoções internas e as respostas fisiológicas. Há algo mais interessante. Com o llanto se eliminam substâncias generadas por el estresse, como o cloruro de potássio, o manganeso. Se liberam duas hormonas, como as opiáceas, as endógenas, a oxitocina, que reduz o dolor, o estresse ou a angústia. Se melhora a respiração, se produzem endorfinas, que são as chamadas hormonas da felicidade. Se melhoram as emoções. De hecho, literalmente, para hablarlo em linguagem mais claro e mais popular, é um desahogo. De hecho, é uma forma tremenda que o corpo humano tem de escapar de suas crises internas e não explotar internamente. Uau! Em outras palavras, Deus ha criado ao ser humano com a capacidade e a estrutura de chorar. Agora, não somente se chora por tristeza,
Se pode orar por uma infinitud de razões. Podemos orar sim por tristeza, como podemos orar por alegria. Se pode orar por rabia, indignação. Você sabe que as mulheres choram mais que os homens, e algumas vezes eles não sabem nem por que estão chorando, pero por lo general, o choro é transbordar de las emociones. Agora, devemos ser sinceros e realistas que maiormente, ou a maioria de nossas lágrimas, não sempre, pero maiormente oramos por tristeza, por angústia ou por alguma injustiça. Por lo general, oramos por algum aspecto negativo. Pero eu te quero mostrar, a partir de hoje, em las Escrituras, alguma perspectiva sobre o choro. Em primeiro lugar, em Isaías capítulo de número 25 e o verso de número 8, há uma promessa de parte de Deus, por supuesto apontando hacia o futuro, sobre lo que Deus hará com nossas lágrimas. Isaías capítulo 25, el verso 8 dice: destruirá a la muerte para siempre, e enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los santos. Aleluias. Todavia, em Apocalipse capítulo de número 7 e el versículo de número 17, encontramos paralelo de este texto, porque o Cordeiro que está em meio del trono los pastoreará e los guiará a fuentes de águas de vida, e Deus enjugará toda lágrima de todos os ojos de ellos. Isso se chama promessa de parte de Deus quanto ao futuro. Como Deus procederá em futuro cercano com nossas lágrimas. Pero, todavia não estamos em este tempo. Todavia não estamos em este futuro. Então, que há para o presente? É interessante que Pablo disse em Romanos capítulo de número 12 e o versículo de número 15 o seguinte: gozaos com os que se gozam e llorad com os que lloram. Não te parece tremendo que não solamente não existe reproche de parte de Deus quanto a nossas lágrimas, e hasta nos estimulam, assim como nós sonreímos, festejamos e nos alegramos com alguém em momento de celebração. A Bíblia também nos convoca a ser empáticos com o dolor do outro e nos diz: está chorando, llore com os que lloram. Sabe, escute, lágrimas e choro em nosso tempo é parte de la vida. Não solamente del cotidiano, não solamente expressa nossa relação hacia Deus, mas também hasta habla del cotidiano que é nosso serviço a Deus em esta terra. Por exemplo, em Hechos capítulo de número 20, o versículo de número 19, e em seguida o versículo 31, Pablo disse assim, Hechos 20, versículo de número 19, sirviendo ao Senhor com muitas lágrimas. Uau! É tremendo de que Pablo expresse que boa parte de nosso serviço a Deus não será com sonrisa, mas será com lágrima em los ojos. E não pouca lágrima, mas muita lágrima. Todavia, ele sigue dizendo no versículo 31 deste mesmo capítulo: não cessei de amonestar com lágrimas a cada um. Uau! Que tremendo! Como servir a Deus involucra lágrima, involucra chorar. Sabe, eu creio que não há campo e não há espaço para os super-héroes de nosso tempo. De aqueles que se querem apresentar como
grandes héroes de la fé e que nunca lloran, e que nunca se entristecem, porque Pablo era um homem que traía lágrimas em seus olhos, mientras estava predicando a palavra e mientras estava predicando o evangelho. Pero quero seguir reflexionando com vocês sobre Maria. ¿Por que Maria llora? ¿Por quê? Porque creio que é uma boa pergunta que nós devemos fazer a cada de nós sobre lo referente a nossas lágrimas. O problema não está em chorar, pero o problema é não estar consciente de por que estou chorando. O problema é não saber de hecho a razão, o que está por detrás de mi lágrima e de mi lloro, ou uma mala interpretação sobre o choro e sobre as lágrimas, quando nós decimos, há que buscar a Deus com lágrima, com llanto e com choro. Poderíamos estar tomando ou tendo uma perspectiva equivocada sobre o acto, sem tomar em conta a razão real. Porque, por um lado, nós encontramos a textos como o que aparece no segundo livro de Reis, no capítulo de número 20, o verso de número 5, é um texto que habla sobre o rei Ezequias, ¿se acuerda? Dice o texto que Ezequias buscou ao Senhor com lágrimas, e o Senhor viu as lágrimas de Ezequias, e sabe que isso? Le sanou. Eu creio que buscar a Deus com lágrima afeta as circunstâncias, pero devo confessar algo, que quando mientras estava estudando esta semana e repassando este tema, eu me quedei algo, como posso dizer-lo, em choque de pensamentos ou de posturas bíblicas, porque se generou em mim certo conflito, porque se de lado nós temos a Ezequias, e o Senhor dizendo: Ezequias, he visto tus lágrimas, e por tus lágrimas vou a sanar tu enfermidade. De repente chegamos a um texto como de Malaquias, capítulo de número 2, no versículo de número 13, e o Senhor disse ao profeta: ustedes cobrem al altar com lágrima, pero não me interessa. Então, se nós temos estas duas perspectivas bíblicas sobre as lágrimas, de hecho, o que interessa para Deus não é a atitude de orar, mas é o que de hecho traemos adentro no coração. Uau! Escute, em primeiro lugar, número 1, poderíamos estar orando, número 1, se você está anotando, anote-se, poderíamos estar orando sem real motivo. Por que Maria está orando? Maria está orando porque pensam que roubaram o corpo, pero Maria está orando por um corpo que já não está na sepultura. Maria está orando por um corpo que já não está morto. Mas a forma como Maria vê as coisas, ou melhor, as lágrimas de Maria, le impidieron de que ele viera a realidade de que Jesus já não estava morto. É interessante que o Senhor Orrin Hudson é um biólogo evolutivo. Ele disse que ao nublar a vista, as lágrimas nos deixam indefensos, como em uma señal de sumissão. Isso é o que disse este biólogo. Pero me llama a atenção o hecho de que ele mencione al hecho de que as lágrimas nublam os ojos. Quando Maria se põe a chorar, isso lhe afeta sua capacidade de ver. Isso não lhe permite que Maria veja exatamente a escena de uma forma completa. ¿Por quê?
Porque ele está mirando as circunstâncias por la perspectiva de las lágrimas e não de la realidade. Eu les quero dar um outro exemplo. Apocalipse capítulo de número 5, por favor. Apocalipse capítulo de número 5. Los versículos 1 ao versículo de número 6. Apocalipse capítulo 5, versículo 1 a 6. E vi em la mano derecha del que estava sentado en el trono um livro escrito por dentro e por fuera, sellado com 7 sellos. E via um ángel fuerte que pregonava em gran voz: a quem é digno de abrir o livro, de desatar seus sellos? E ninguno, nem no cielo, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem aún mirá-lo. E lhe orava eu muito, porque não se havia hallado a ninguno digno de abrir o livro, nem de leerlo, nem de mirarlo. E um de los ancianos me dijo: não llores, he aqui, el leão de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir o livro e desatar sus 7 sellos. E mirei, e vi que em meio do trono e de los 4 seres vivientes, e em meio de los ancianos, estava em pé um cordeiro como imolado, que tinha 7 cuernos, 7 ojos, os quais são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Agora, por supuesto, o contexto é el de la redenção. Juan está en el cielo e ele vê que há um livro, e esse livro está sellado por adentro e por afuera. O texto imediato não explica exatamente que livro é este, pero é algo tão importante para Juan de que lo leva a orar. O hecho de que Juan não vea a nadie que seja digno de abrir o livro, nem de desatar seus sellos. Esto leva a Juan um lloro compulsivo. Pero em seguida, en el versículo de número 5, uno de los ancianos, de los 24 ancianos, le dice a Juan: no llores. ¿Por qué el ángel le dice a Juan: no llores? Porque lo que está haciendo el anciano es confrontar la perspectiva de Juan. Porque todo que Juan puede ver en este momento es de que el livro está sellado, estão puestos sus 7 sellos. Ele não logra ver quem seja digno de abrir o livro, de desatar sus 7 sellos. E então, el anciano le está dizendo a Juan: Juan, escute, tu estás llorando porque não estás logrando ver a obra completa. La cruz não foi o lugar de la derrota. La cruz foi o lugar de la vitória. Escute, uau, isso é tremendo. Porque isso tem uma relação direta com o lloro de Maria. Porque mientras Maria vê as circunstâncias por la óptica de las lágrimas, todo que ela vê é lo que os inimigos de Jesus e de los discípulos queriam que ele vea. Mientras ele veía la circunstância por la óptica de la lágrima e del llanto, ele estava repetindo exatamente lo que os adversários de Jesus diziam. Sabe qual foi? Que foi o primeiro que dijeron de Jesus ao desaparecer o corpo de la tumba? Os fariseus dijeron: passemos a voz e digamos de que roubaram o corpo. E agora Maria está repetindo exatamente lo mismo. Escute, agora Juan en el cielo está olhando por la perspectiva de la cruz como algo que matou a su Senhor. Mas o que o anciano está tratando de dizer é: mira completo, Juan, seca as lágrimas, não permita que a lágrima nuble a tu vista e a tu mirada. E sabe que é tremendo? No versículo de número 5, o anciano disse: Juan, não llore. E então, quando passamos ao versículo de número 6, disse: e mirei e vi.
El ángel disse, versículo 5, não ores. Versículo 6, mirei e vi. Em outras palavras, quando Juan secou as lágrimas, ele pôde ver de que aquele cordeiro agora era um leão. Aleluias! De que aquele cordeiro era o leão da tribo de Judá, de que já não estava morto. Em outras palavras, o anciano estava dizendo, a obra do Senhor não quedou por la mitad, a obra do Senhor é completa. Eu não sei se você pode dizer isso e dizer, por que horas, se a obra do Senhor não está por la mitad, mas a obra do Senhor está completa. Lo que o Senhor empieza, Ele termina. Muitas vezes nós oramos por nossa impossibilidade de ver a obra terminada, mas isso é a perspectiva humana. Mas a perspectiva de los cielos é: Deus não deixa a obra por la mitad. El cordeiro não está morto, mas el cordeiro está vivo e vive e reina por los siglos de los siglos. Podemos glorificar ao Senhor por isso, podemos bendecir ao nome do Senhor por isso. Sabe, é um tema então de perspectiva. Mira, o caso de Maria, o caso de Juan e uma miradita no caso de Agar. Quando nós llegamos ao livro do Gênesis, no capítulo de número 21, encontramos que por segunda vez Sara havia botado Agar de la casa. A primeira vez havia sido 2 anos antes, quando ela recém estava embarazada. Aquilo lhe ha dolido tanto no coração de Agar, de Sara, por la soberbia de Agar, que isso lo levou a Sara a echar fuera a Agar. O Senhor se lhe aparece, se lhe apresenta e disse que o Senhor a encontrou cerca ao poço, a la fuente de las águas que se llama El Viviente que me vê. ¿Se acuerdan de isso? Então Agar regressa a la casa. 2 anos depois, há festejo em la comunidade, porque os judios celebram el destetar del niño. Eu não sei se alguma vez você escutou sobre isso, mas há uma celebração. Por lo general, se hace este festejo quando um niño tem 2 anos de idade. Hasta los 2 anos, a madre le amamanta ao niño. Isso por uma costumbre de Abraão. 2 anos depois, agora Abraão está haciendo uma fiesta em la comunidade, porque o niño ha cumprido 2 anos, Ismael, e está sendo destetado. Como crê você que se ha sentido Sara uma vez mais? Agarra a Agar e le bota de la casa. Pero desta vez é mais sério que a primeira. Abraão le prepara sua merienda, sua lancheira, não sei se eu poderia dizer assim. Le entrega a Saraí com sua água, com seu pão, com seu quequecito, seu tapeque, e disse: anda, Agar. E Agar camina um largo caminho, hasta que se termina a comida, se termina a água. Agar está tão desesperada que agarra o ninho e le põe debaixo de um árvore e se aleja a um tiro de pedra. ¿Para quê? Para que ela não vea como vai morir o niño. Em esse momento, diz as escrituras que o Senhor, escute, escuchou o lloro del niño. Wow. Vem o Senhor, descende a terra e disse: Agar, não temas, porque eu escutei o llanto, o lloro del niño. Agora, há algo interessante. Quando nós llegamos no versículo de número 19, diz que Deus hizo algo. Que necessita Agar? Se muere de sede. Está por el caminho de Berseba, por el deserto. O niño está por morir em pleno deserto. Que mais necessita Agar? Água. Encontrar um poço de água, uma fuente de água, seria a salvação de sua vida. ¿Estamos de acordo? Les hago uma pergunta: que deveria estar buscando Agar em este deserto? Por supuesto, Agar deveria haver passado a vista por todos os lados, à direita, à esquerda, adelante e atrás, buscando fuente de água, um poço de água. Gênesis 21, no versículo de número 19 diz: então Deus lhe abriu uma fuente de águas. É isso?
Então Deus hizo com que surgiera um poço para que Agar bebiera. ¿Es isso? ¿Sabe o que está escrito aí? Que Deus não abriu um poço para Agar, mas disse que Deus lhe abriu os olhos de Agar, para que ele abriera o poço. Ah, Senhor. Porque muitas vezes estamos tão enfocados em nossa lágrima que não vemos o poço que já existe. Aqui o milagre não é de abrir poço, mas o milagre é de abrir os olhos. Em outras palavras, o que Deus está dizendo a Sarai, a Agar é: Agar, seca as lágrimas. ¿Por quê? Porque tus lágrimas te estão nublando os olhos. Porque tus lágrimas não estão deixando ver o que já hice. Quando lo hizo? 2 anos antes. Agar já havia bebido deste poço, del poço del viviente que me vê, que está em Berseba. O poço estava aí, as águas estavam aí, a resposta estava aí, a solução estava aí. Mas Agar não veia. Todo o que ele veia era lágrima. Todo o que ele veia me han echado, me han botado, su dolor, sua amargura. Ai, querido, escute, sabe por quê? Porque nós outros estamos em meio a uma pandemia. Estamos em meio a uma crise tremenda de todos os ângulos e de todas as perspectivas. Mas siquiera isso pode nublar-nos os olhos. Siquiera isso não nos pode impedir de ver o que Deus já hizo. Escute, o que estou tratando de dizer é: pese a pandemia, pese a crise, pese a escassez, nós outros estamos bajo uma promessa. O que estou tratando de dizer é que nós outros não podemos ver como o mundo vê. Que nós outros não podemos actuar solamente por as circunstâncias ou por o que as nossas lágrimas querem que nós outros veamos. ¿Por quê? Porque todavia temos a palavra. Porque todavia temos promessa de parte de Deus. É por isso que o Salmo 37, o verso de número 25, que diz: Jovem fui e envelhecido, e não he visto ao justo desamparado, nem sua descendência que mendigue pão. Todavia, Deus suple as necessidades de seu povo. Todavia, há Deus que está no controle de todas as coisas. Todavia, há Deus que nos cuida. Todavia, há Deus que governa sobre todas as coisas. O que estou tratando de dizer-te é como alguém em determinado momento vino e dijo: pastor, sabe o que é? É que minha angústia é que eu não encontro na explicação do porquê desta pandemia. E me parece que está todo mundo perdido. E parece que nadie sabe hacia onde vai. E isso me angustia. Escute, o hecho de que eu não sepa o que Deus está haciendo não me impide de seguir servindo-lhe. Não me impide todavia de seguir confiando. O que estou tratando de dizer-te é que não sempre na vida nós tendremos explicação para todo, mas isso não nos impede de seguir caminhando, isso não nos impede de seguir confiando e de ter a certeza de que eu não entendo, mas Deus lo sabe. Eu não lo sei, mas Deus sabe todas as coisas. ¿Acaso quando Abraão saiu de sua terra e de sua parentela, o Senhor le puso una X en el mapa y le dijo: ese es el lugar donde vas a ir? No. El Senhor dijo: Abraão, sal de tu tierra, de en medio de tu parentela, y yo te mostraré. Es en el camino que Deus muestra, es en el camino que Deus hace conocer Catienca. Sabe que nós necessitamos deixar de perceber a vida por la perspectiva de las lágrimas. Sabe por quê? Porque muitas vezes essa perspectiva nos pode levar a ver ao mundo, a vida, as circunstâncias por os olhos de los impíos. E nós outros não somos como aqueles que não têm a Deus. Nós outros não necessitamos morir de ansiedade, porque todavia temos um Deus que governa todas as coisas no céu e na terra. Déjame dizer-te uma coisa: quando o mundo te pergunte: ¿dónde está tu Deus?
Porque esta foi a pergunta que le confrontaram a los salmistas uma e outra vez. ¿Dónde está tu Deus? Nosotros todavía tenemos uma resposta que dá. Nuestro Deus está en el cielo. E desde el cielo Ele governa todas as coisas. Ele todavía es el soberano Senhor, que governa el mundo, el caos, e governa sobre mi vida. Quantos podem aplaudir ao Senhor por isso? E glorificar ao Senhor por isso? Mas pastor, es que se eu vou confiar em los hermanos, eu estou perdido. Alguém me dijo, por supuesto, se você vai confiar em los hermanos, você está perdido, porque nossa confiança não está em los hermanos, porque nossa confiança não está em los hombres, e não hablo com isso, que não tenhamos a responsabilidade de cuidarnos los unos a los outros. Lo que estou tratando de dizer é que minha confiança não pode estar em los hombres, mas minha confiança está en el Deus de los cielos. Aleluias, aleluias. Sabe que creio que quando falte a empresa, sabe que creio que quando faltem os hermanos, Deus é capaz de enviar cuervo que me llame a la puerta e me entregue uma bolsa de compra de comida, de canasta, e me diga, toma, aqui está a provisão. Ele lo hizo com Elías, ele todavía lo hace em esse tempo. ¿Por qué lloras? Diga a la persona que está a su lado. ¿Por qué lloras? ¿Qué quiere decir isso? De que nossas lágrimas são capazes de afetar a Deus e de afetar as circunstâncias. Sim, pero. Diga a pessoa que está ao seu lado, sim, pero. Pero todavia este não é o panorama completo. O hecho de que nós estemos bajo o cuidado de Deus, isso não quer dizer de que já não vamos a llorar em esta terra. ¿Por quê? Porque Jesus llorou. E sabe, eu tenho minha própria opinião sobre o hecho de que Jesus llorou. Eu não creio que Jesus haya llorado solamente por la angústia de la pérdida de alguém. Porque em determinado momento, os discípulos lhe dizem a Jesus, Senhor, murió Lázaro. E Jesus disse, não, solo duerme. E nós outros vamos a ir a despertar. Para Jesus a muerte, Jesus é tão poderoso, está tão ao controle de todo, que para ele a muerte não passa de despertar de sonho. Então, não poderia ser por si solo a pérdida, porque ele sabe que ele vai ressuscitar. Eu creio que Jesus está olhando porque logra ver em Lázaro a consequência do pecado. Não do pecado personal de Lázaro, entendem isso? Mas de como o pecado afetou ao propósito divino. Porque o propósito divino era o homem para a eternidade. E o pecado lo arruinou. Jesus llora porque vê no pecado afetando o propósito divino. Mas Jesus llora. Jesus llora, pero não é o lloro de la angústia del incrédulo, Catinca. Não é o lloro de la desesperação. Mira, há episódio tremendo nas Escrituras. O livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 30, nos descreve episódio da vida de Davi. Davi havia dividido seu grupo em dois. Havia uma pelea com os amalecitas. E em isso quedou desprotegido o campamento que estava em Ziklag. E com isso vieram os amalecitas e capturaram, levaram cautivos a todos, ninhos, jovens, mulheres. Entre as capturadas estava Ahinoam e Abigail. Pergunto, quem eram? Mulheres de Davi.
o episódio não havia afetado solamente os homens do exército, mas havia afetado a sua própria casa. Sua própria família de Davi estava afetada. Então, os homens, quando chegam e vê que a cidade está prendida a fogo, está humeando, todo está destruído, queimado, e não estão as mulheres, os jovens, os niños. Sabe o que fazem estes homens? Lloram. Pero sabe hasta que ponto lloram? Lloraram hasta que les faltou as forças para llorar. Llorar hasta que me consueles uma coisa, pero solo parar de llorar porque já não tenho forças para seguir llorando. Eu quero que veja este passagem comigo, 1 Samuel, capítulo de número 30. Versículos 1 ao versículo de número 8. Escute. Quando Davi e seus homens vinieron a Siclag ao terceiro dia, os de Amalek haviam invadido el Negev e a Siclag, e haviam assolado a Siclag e lhe haviam prendido fogo. E se haviam levado cautivas a las mulheres e a todos os que estavam ali, desde el menor hasta el maior. Agora, há uma informação que o texto nos dá, que nos consuela a nós outros, os leitores, mas que Davi não sabia, e os homens de Davi não sabiam. Que não sabia? Que a nadie haviam dado muerte, senão que los haviam levado ao seguir su caminho, pero Davi não sabe. Vino pois Davi com os suyos a la ciudad, e é aqui que estava queimada, e suas mulheres e seus filhos haviam sido levados cautivos. Então Davi e a gente que com ele estava, alçaram sua voz e lloraram, hasta que les faltaram as forças para llorar. Escute-me, que a gente em um vuelo esteja desesperada. Quantos aqui já viajaram em vuelo? Todos, verdade? Que a gente em um vuelo esteja desesperado é algo, mas que o comandante se ponga a llorar em la cabina, mas que o piloto passe ao pasillo e diga: gente, estamos, mira, agarre-se quem pueda, quem trajo paracaídas. Escute, porque esses são homens de guerra. Esses são homens acostumados à peleia, não são muchachos, não são ninhos. E você vê a Davi, um herói de guerra, chorando, hasta que lhe faltam as forças. A seguir a leitura do texto, continuando com a leitura, então disse que as duas mulheres de Davi também foram levadas e eram cautivas. Sigamos. Versículo seguinte. E Davi se angustiou muito, porque o povo hablava de apedreá-lo. Claro, a desesperação no campamento. E se há um culpado, quem é? A culpa sempre é do líder. A culpa é de Davi. Vamos apedreá-lo a Davi. E agora? Que hace usted? Em esta circunstância, escute, estou falando de uma circunstância de vida e muerte. Não há um panorama mais difícil na vida quando a própria vida é exposta em risco. Quando você sente ameaça por sua vida, é um tema de instinto. Em este ponto, escute, em este ponto, quando a vida está em peligro, deixamos de ser humanos e passamos a ser bichos. Aqui já não responde a razão, mas o que domina, governa e controla é a emoção. O que hace você em este contexto, quando sua própria vida está posta em peligro, em risco? Todo o povo estava em amargura de alma, cada um por seus filhos e por suas hijas. E isso é maravilhoso o que disse. Porque disse em esta circunstância, Davi se fortaleceu em Jeová seu Deus. Há um lugar onde podemos correr.
Hay unos pies donde todavía podemos venir a orar. Hay un altar donde todavía podemos buscar fuerzas, hermano Carlos. Todavía hay a quem ir en esta tierra. No estamos desamparados de todo. Podemos ser fortalecidos en el Señor. Entonces David se levanta e vai ser algo que religiosamente era improvável. Davi lhe amará ao sumo sacerdote, ao sacerdote Abiatar, e lhe disse: trae-me a estola sacerdotal, presta-me um momentito. Vou dar uma buscadita. Buscarei eu ao Senhor com a estola sacerdotal. Davi se põe na estola que estava autorizado solamente para os sacerdotes, estamos de acordo? Em esta estola sacerdotal estavam as pedras de Urim e Tumim que diziam sim e que diziam não. Então Davi hará 2 perguntas a Deus e Deus lhe dará 3 respostas. A pergunta número 1 que Davi consulta com Deus é: devo ir por detrás de los amalecitas? Eles já haviam tomado dias de distância. E não era como em nosso dia, que um vai em coche e o outro vai em avião e chega primeiro. Os amalecitas estão a dias de distância a cavalo, e vai Davi a cavalo, e a pergunta é: devo ir? E a resposta de Deus para Davi é sim. Anda Davi, vaya. Então a segunda pergunta que Davi hace a Deus é: e lograrei alcançar-les? Lograrei alcançar-les? Essa é a segunda pergunta. E Deus lhe disse: sim, Davi, lograrás alcançar a los amalecitas. Mas Deus dá uma terceira resposta que Davi não lhe pergunta. E eu creio que Davi não lhe perguntou porque teve medo de fazer a pergunta. Talvez por la cabeça de Davi havia passado: les alcançarei solo para dar-lhes vingança? Les alcançarei para que paguem por lo que hicieron? Mas Deus disse: não, Davi, les alcançarás e recuperarás a todos. Deus lhe está contestando a Davi o que Davi não lhe perguntou. Davi lhe perguntou: vou, e Deus disse: vaya. Les vou alcançar. Deus disse: vais alcançar e vais a recuperar a todo o que has perdido. Tenho uma palavra de Deus para tu vida em esta manhã. Não solamente vais alcançar, mas vais a lograr restaurar e recuperar tudo que esta crise lhe ha levado de tu vida, tudo que esta pandemia ha levado de tu vida. Vais alcançar, restaurar, será restaurado e será recuperado. Todavia há um Deus em quem nós outros podemos confiar e podemos ser fortalecidos. Quantos podem glorificar ao Senhor por isso? Esta é uma palavra de Deus para a tu vida, querido. Não necessitamos morir em nossas lágrimas. Eu quero orar contigo. Tenho muito mais por falar hoje dia. Pero já que prediquei contigo, uma parte contigo sentado, agora deixa-me predicar contigo de pé. Um momentito. Pode de pé um minuto. Aleluias. Há momentos que nossa lágrima são lágrimas sem um motivo real. Porque de hecho nós estamos olhando por nossa perspectiva. Pero há momentos, Katinka, de que vem o Senhor e disse assim: mira, eu creio que Deus é um Deus que cambia luto em regocijo, dolor em alegria, vestido de luto em vestido de fiesta. Quantos creem isso? Pero há dias que Deus vem e diz assim: agora transforma tu gozo em ouro, que tua alegria seja dolor, que tu sonrisa seja uma lágrima. Em Santiago capítulo de número 4, Santiago capítulo de número 4, los versículos 9 e 10, o Senhor disse: afligios e lamentad e llorad. Llorar é imperativo.
eu diria que há momentos que é mandamento, é uma ordem de Deus, llorad. Vuestra risa se convierte em lloro e vuestro gozo em tristeza. Humilhaos delante del Senhor e Ele os exaltará. Llorar e humilhar. Pastor, pero não está associado? A vezes sim, a vezes não. Porque a vezes podemos solamente llorar e não necessariamente estar arrependido. É como eu dizia a um princípio. O povo de Israel, em los dias de Malaquias, estavam llorando. Mas o Senhor disse: não me convence. Porque vocês lloram, mas não se humilham. Vocês lloram, mas de hecho vocês não estão arrependidos. Há um momento, escute, que sim devemos llorar. Eu diria por duas razões. Em primeiro lugar, devemos llorar quando verdadeiramente estamos arrependidos, quando sabemos que nos hemos equivocado, quando sabemos que hemos pecado em contra de Deus. Devemos venir llorando e arrependidos, llorando e humilhado. Em segundo lugar, creio que devemos llorar como isso Ana. Se acorda, Neto? Sabe qual foi o lloro de Ana? Não era uma relação direta com o pecado, mas é o lloro dele que sabe que não pode em suas forças. Muitas vezes eu he venido ao altar do Senhor, não somente por pecado, mas porque eu sabia que eu já não podia mais. O que Deus hacía, ou Deus ia intervenir, ou eu estava perdido. Llorava porque sabia que não tinha a quem mais buscar, senão ao Senhor. E sabe que é assim, Ana llora. Há momentos que nossas lágrimas sim movem as circunstâncias. ¿Se acuerdan de Ezequias? Lo he mencionado. El segundo livro de los Reis, capítulo 20, el versículo de número 5. Me impacta esse texto. Dice: vuelve. El Senhor le dijo ao profeta Isaías. Havia uma sentença de muerte em contra de Ezequias. Então ele se vuelve hacia la parede. Sabe o que hace? Ele llora. Ele está enfermo e ele llora. E o Senhor disse a Isaías: anda, vê, vuelve ao príncipe de meu povo. Assim disse Jeová, el Deus de Davi tu padre: eu he oído tu oração e he visto tus lágrimas, he aqui que eu te sano, e ao terceiro dia subirás à casa de Jeová. He visto tus lágrimas, e sabe que? Por tus lágrimas te vou a sanar. Agora les hago uma pergunta. Sempre que nós outros venimos llorando, o Senhor hace o que queremos? Sabe o que? Eu creio que esta pandemia tem que afetar a prédica de nossos dias. Sabe por quê? Porque esta prédica del triunfalismo, que Deus sempre te dará o que você quer, em lugar de generar a super-heróis, ha generado a super-frustrados. Em um momento como este, porque esta não é a realidade que expressa a palavra. Te vou a dar o mais dramático de los ejemplos. ¿Querem? É um momentito. Hebreus capítulo de número 5, versículo 7 ao versículo de número 9. Escute o que diz: e Cristo, em los dias de su carne, oferecendo ruegos e súplicas, com clamor e lágrimas, ao que lhe podia livrar de la muerte, foi oído a causa de su temor reverente, e aunque era hijo, por lo que padeció, aprendeu a obediência, e havendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem.
Les hago una pregunta: ¿cuándo el Señor vino con clamor, ruego y lágrima en el Getsemaní? ¿Sabe cuánto ha rogado, llorado, clamado, con lágrima, dice el texto, hasta transpirar sudor de sangre? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Padre, se há uma outra forma, se há um plano B, pode aplicá-lo. E sabe o que diz o texto? Que o Senhor le oyó. El hecho de que el Señor le haya dicho a Jesús: no, tienes que ir a la cruz, no quiere decir que el Señor no le haya escuchado. Dios le escuchó. Pero sabe que no entendemos. Es que algunas veces nuestras lágrimas delante de Dios cambian la circunstancia, y otras veces cambian a nosotros. Há vezes que venir e orar delante de Deus cambiam as circunstâncias, mas outras vezes não cambiam as circunstâncias, mas cambiam a nós outros. Sabe que nós obedecemos que Jesus, como homem, teve que aprender obediência. Desarrollou relação com seu Padre, como homem, através do sofrimento, de las lágrimas. Estou falando porque tenho que entregar o que Deus ha mandado entregar, entende? Então, algumas vezes nossas lágrimas afetarão as circunstâncias, mas sempre tem um fruto, porque quando não afeta as circunstâncias, nos transforma, nos leva a uma relação mais cercana com Deus. Agora, sempre penso em este clássico pensamento: arrependimento e remordimento. Remordimento não é arrependimento. Vocês se acordam de Saúl? Saúl vendió su primogenitura, ¿se acuerda? Entonces, quando ele vino buscar a bendição de su padre dijo: hijo, perdão, pero já não há bendição. Entonces, disse que Saúl habló com su padre com lágrimas. Saúl orava. Esaú. Graças. Esaú buscava a seu padre com lágrimas. Sabe o que ele dizia a seu papá? Papá, não há outra bendição aí? Não há uma bendição mais? Llorava Esaú, llorava. Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17 diz: esta é a interpretação do acontecimento. Hebreus 12, 16 e 17 diz: e não seja que há algum fornicário ou profano como Esaú, que por uma sola comida vendeu sua primogenitura. Porque já sabeis que aún depois desejando heredar a bendição, foi desechado e não houve oportunidade para o arrependimento, aunque la procurou com lágrimas. Pero essas eram lágrimas de remordimento. As lágrimas dele que perdeu o benefício. Não era a bendição. Ele estava orando porque perdeu o benefício da bendição. Saúl e Davi, se acorda? Saúl e Davi. Viene Samuel e lhe disse a Saúl: Saúl passou de ter reino, está roto. Então, Samuel, que tanto lhe queria, não havia quem lhe amara mais a Saúl que Samuel. Chega um momento que Samuel lhe dá a espalda a Saúl e se vai.
Quando Samuel le dá a espalda e se va, Saúl se põe a llorar e se aferra de seus pés. E sabe o que disse Saúl? Se tu te vas, que dirá o pueblo? Então ele não estava preocupado de quanto ofendeu a Deus, mas de perder popularidade. Mira lá a diferença de Davi. Deus, só não quites de mim tu espírito. Sabe o que, Senhor? Queres levar o reino, queres levar o trono, mas não me quites tu espírito. Não é o benefício, não é a popularidade. Sabe como somos? Somos assim. O pastor descobriu algo de nossa vida, então se vem o pastor, saca do ministério, não deixa ser isso, não deixa ser aquilo, aí a pessoa lhe ora. Está esperando que o pastor lhe confronte e vai orar. Mas não é porque ofendeu a Deus, mas é porque já não poderá estar no ministério. E Deus disse: não é isso que estou buscando, não é isso. Isso é remordimento. Perdão a comparação, nada que ver, pero déjame comparar, é como o bandido que já roubou 3 vezes um banco. E sempre ele foi bem, e sabe que? Se vai de partilhada e de vacação. Não vê? Pero um dia ele agarra a polícia, e o dia que está na cárcel ele ora, e disse: quão arrependido estou. Outro dia escutei alguém dizer: estava tão arrependido de lo que hizo, que se quitou a vida, se tirou do 5º piso. Não estava arrependido, era remordimento. Agora mira que diferença entre Saúl e Davi. Perdão, mas Davi isso pior que Saúl. Davi isso coisas que Saúl nem se imaginava. Isso muito pior. Mas vem de Deus e diz: és el hombre segundo mi coração. Porque lo que extraña este hombre não é o trono, é a minha presença. Eu lhe vou dizer algo. Bueno, pouco puedo hablar, para não dizer, o pastor não falou, já hablarei. O caso de Pedro e de Judas. Judas se foi e se quitou, porque não era arrependimento, era remordimento. Mas Pedro, depois de 3 vezes vino delante do Senhor, arrependido. E quando não vem arrependido, Deus lhe perdona, porque Deus é misericordioso. Agora, escute-me, Yom Kippur, verdade? Sabe o que vão ser os judeus? Os judeus não vão comer 24 horas, nós outros também não. Eu vou sacar os sapatos, porque em Yom Kippur não se usa sapato. Pior de cuero. Em Yom Kippur não se cepilha os dentes. Não se banha 24 horas. Pero de que nos serviria não comer, não cepilhar os dentes, não banhar-nos, não usar sapato, tocar chofar, se nosso coração não está verdadeiramente arrependido? De quê? Para que este show? Para quê? Mas por isso que o Senhor veio e disse: bem a mim, mas bem arrependido. Porque se vocês vêm arrependidos, eu lhes perdono. Mas eu não quero show se não estão arrependidos. Sabe qual é o verdadeiro Yom Kippur que quer o Senhor de Israel? Eu lhe vou dizer para os judaizantes da igreja: é que eles mirem aqueles a quienes eles han transpassado e se arrependam. E digam: este é o Senhor a quem hemos traspassado. Esse é o arrependimento que o Senhor quer de los judíos. Isso oro por los judíos que sejam salvos por el Evangelho de Jesus. Que quer o Senhor em esse Yom Kippur de nós outros? Não é remordimento. Não é só o lloro. Sabe como decimos em Brasil?
lágrimas de cocodrilo. ¿Ya han visto el ojito del cocodrilo siempre? Pero llora buscando a su presa. Llora de caça, de cacería. Llorando aqui e maquinando o malo. Deus disse: não, arrepientam-se e eu les perdono. Humilhaos e eu les exalto. Aleluias. Quantos querem vir hoje ao Senhor humilhados? Vamos fazer algo? Eu quero que todos passem. Vamos começar o Yom Kippur. Nós na noite já passamos a hora. E na noite vamos a continuar. Mas tem que ser um ayuno de coração quebrantado, Katieca. Arrependidos. Vem mais, vem mais, vem mais. Só vão deixar uma luz para a câmara, nada mais. Passem, passem, passem. Sim, vem, podem passar, sim. Mais, aqui. Não, mirando para mim, não necessita mirar a câmera, sim. Importa que eu cresça. Não, mentira. Vem mais aqui. Vem mais aqui. Eu quero no altar. Este metro quadrado é simbólico. Vem. Este metro quadrado é simbólico. Mas existe um simbolismo poderoso. Se nos humilhamos, o Senhor nos exalta. ¿Has escuchado isso, você que está em sua casa? Vamos fazer o ayuno de Yom Kippur. Eu não vou usar sapato. Eu não vou cepilhar os dentes. Bueno, quando seja às 6:30. Eu não me vou banhar. Eu não vou comer. Mas não é isso. Não é isso. Porque senão seria religião. O judaísmo está lleno de religião. Não é isso. É o coração. Se é assim, Deus recebe nosso ayuno. Alegado o tempo que o Senhor já não deixará passar as coisas. Alegado o tempo que o Senhor vai desenmascarar a todos. Não importa a posição que tenhas, quanto liderazgo tenhas, não importa quão famoso seas. Mas sabe por que Deus vai fazer isso? Não é por Ele, é por nós outros. Quando vamos entender isso? Porque a Deus não lhe afeta. Eu vou dizer, a Deus não lhe afeta. Deus não deixará de ser Deus se eu quero seguir minha vida. Mas Ele me ama. Hasta o ponto de dizer-me: te amo tanto que não deixarei que vayas mais lejos. Não por ódio, não por ganas de pegar-te, mas porque te amo. Deus vai passar em limpo a igreja. E não estou falando dessa igreja, lá igreja. Deus vai passar em limpo. Não vão quedar os perfeitos, vão quedar os verdadeiramente arrependidos. Não é perfeição, é sinceridade de coração. Podemos orar? Essa é a primeira palavra de lo que vou continuar. Viene duas outras sobre o ouro. É tremendo. Graças, Senhor. Senhor, estamos proclamando ayuno desde as 6 da tarde. Senhor, não queremos ser como Esaú. Não queremos ser como Saul. Não queremos ser como Judas. Que nuestra lágrima não seja a lágrima del que perdeu o benefício da bendição, mas que seja a lágrima del que está lutando por la bendição.
Dios, que nuestra lágrima no sea como la lágrima de que llora por el beneficio del ministerio, mas como el que llora por la ausencia de la presencia. Señor, que no sean nuestras lágrimas como aquellas de Judas, que se dio cuenta que todavía não estaria empezando o reino terrenal em aquele momento físico como ele esperava, porque ele lutou por isso. E quando se deu conta que não ia ter o que ele buscava, então disse: já não me serve, e se foi a ahorcar. Mas queremos as lágrimas de um pescador que disse: a quem iremos? ¿A quem iremos? Se solo tú tienes palavras de vida eterna. Hermano Carlos, sequer ele dijo: ¿a dónde iremos? Ele dijo: ¿a quem iremos? Porque não é esse lugar, é com quem estamos comprometidos. Como hemos cantado hoje dia, he decidido seguir a Cristo. Você entende quando você canta isso? Entendemos quando cantamos isso? Uma sencilla frase: he decidido seguir a Cristo. Não vuelvo atrás. Não vuelvo atrás. Será que podemos levantar nossas mãos ao cielo um momento? Vamos a dizer: he decidido. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, la cruz delante. não vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido. ¿Por qué lloras? María, ¿por qué lloras? María, ¿por qué lloras? Diego, ¿por qué lloras? Cláudia, ¿por qué lloras? Lucas, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras, Alejandra? ¿Por qué lloras, Juan Pablo? ¿Por qué lloras? Davi, ¿por qué lloras? Senhor, Senhor, tu buscas hoje uma resposta de nosso coração. ¿Por qué lloras? Não é lloro por lloro, não é lágrima por lágrima, mas entender, Senhor, ¿por que estou aqui llorando? Essa é uma boa pergunta, igreja. É uma boa pergunta que a igreja boliviana deve dar ao Senhor, irmão Carlos. He ido a cultos e cultos, serviços e serviços, onde a gente ora e ora e ora e ora. Hoje Israel vai ser cultos para llorar, pero a pergunta é: ¿por que lloras? ¿Por que lloras? Senhor, creio que podemos irnos com esta pergunta. E a resposta não me toca a mim, mas toca dar-la a ti, Senhor.
Senhor, guarda-nos em tu presencia. Espírito Santo, não em nossa força não la temos, não nossa capacidade, Senhor. Reconhecemos que há coisas que não podemos, mas tu puedes. Nós humilhamos para que tu nos exalte. Humilhaos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte. Amém? Podemos aplaudir ao Senhor por isso. Aleluias! Aleluia!